Olá, eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, e hoje eu trouxe um tema que acomete as mulheres dos 45 mais. É um calor, é um tira-e-põe, é um preconceito para a gente falar sobre a menopausa e o climatério, né? Então, hoje, para a gente desvendar um pouco esses mitos, os fake news das redes sociais, eu trouxe aqui o Dr. Rogério Bonassi, professor livre-docente da Faculdade de Medicina de Jundiaí e presidente da Associação Brasileira de Climatério e Menopausa. É isso mesmo, professor? A gente está cheio de fake news, de bobagens falando de menopausa? É isso aí, Ariadne. É algo que nós precisamos conversar, né? A menopausa, ela é um fenômeno natural, claro, né? Faz parte da vida da mulher. Só que ela marca um período. É como se fosse um evento mesmo, e muito marcante. Porque, na realidade, quando a gente vai olhar para o que é a menopausa, ela é a transição entre a vida reprodutiva e a vida não reprodutiva da mulher. Então, a partir da menopausa, ela não vai poder se reproduzir mais. As chances diminuem drasticamente. Então, só isso já gera um certo conflito. Sem contar que isso está muito atrelado a ela se achar velha, né? Ao envelhecimento. O que hoje é absolutamente mudou muito com o Sim. tempo, né? Se a gente for olhar na linha do tempo da vida das mulheres, em 1960, qual que era a expectativa de vida das mulheres aqui no Brasil? Mais ou menos 60. 60 É, anos. Hoje nós estamos quase com 80. 80. Então 80,1. aumentou. A idade da menopausa ela continua a mesma, quando ela para de menstruar, Ou seja, nós estamos vivendo mais vivendo mais na na menopausa. menopausa e Isso é. sofrendo as consequências da falta do hormônio. E na realidade é isso que acontece. Agora, uma mulher que está começando a ter os sintomas, explica pra gente, até de modo didático, o que acontece com o corpo dela. Ela para de menstruar todo mês, a menstruação começa a ser espaçada. E quando é que a gente caracteriza como menopausa? Eu entrei na menopausa. Vamos voltar um pouquinho para entender o que é fisiológico, Uhum, né? Então, a mulher, para ela ter a sua fertilidade, ela tem nos dois ovários dela um número de óvulos que estão dentro de um elemento lá chamado folículo, né? O uhum. que é o folículo? É uma bolinha, uma caixinha que dentro tem um óvulo, né? Microscópico. E o que recobre essa caixinha, que tem um óvulo lá dentro, são células produtoras de hormônio. Essas células produtoras de hormônio, elas vão gerar o amadurecimento desse óvulo e também produzir os hormônios necessários para a mulher ser mulher. Então, basicamente, o hormônio feminino ali, que é o estrogênio, o estradiol, e depois faz esse folículo ovular, então o óvulo ele sai dali do folículo e acaba produzindo um outro hormônio chamado a progesterona. Basicamente é isso. Uhum. Então, ela tem um número de óvulos ali para gastar durante sua vida. Esse número ele é um número definido. Então, uma mulher ela vai aos 12 anos de idade, quando ela começa o seu período reprodutivo, ela tem mais ou menos 400 mil folículos para gastar. É bastante, né? E aí ela vai utilizando esses folículos, vai ovulando uma vez por mês, se ela for uma mulher ovuladora. E quando chega próximo aos 50 anos, esse número de óvulos, número de folículos, vai estar próximo de 30 mil. Então, veja, de 400 mil vai tendo uma queda natural, porque não é porque só que ovulou que vai perder. Uhum, Normalmente o folículo ele vai se perdendo, ele vai morrendo, uhum. né? Senão a mulher ficaria fértil até uns 100 anos, né? Deus meu. Então, isso vai ser uma limitação da própria natureza para a nossa espécie, né? Então, essa queda do número de folículos diminui também os hormônios. E aí que entra a questão da queda hormonal. Então, quando se fala o que é a menopausa? A menopausa é a última menstruação espontânea. E por que a mulher menstrua? Porque ela produz hormônios. Uhum. Então, se ela deixar de produzir esses hormônios, aí ela vai aos poucos deixando de menstruar. Por isso que tem aquele período chamado de transição menopáusica ou perimenopausa, Uhum.
onde já começa com algumas irregularidades. Umas falhas, umas né? falhas. A gente menstrua um mês, falha Mais dois. ou menos. Depois dos 40 anos, se uma mulher começar a não ter mais aquela ciclicidade, ela não vai. Ela menstruava, por exemplo, a cada 30 dias. Ela começa a ver que está encurtando. Ela fala, puxa, agora estou menstruando a cada 20. Daí no outro mês, pô, demorou, agora demorou 40 dias para eu ter a minha menstruação. Daí vai esticando, vai esticando. Tem uma hora que ela fala, pô, faz 6 meses que eu não menstruo. E vai ter uma hora que ela fala, faz um ano. E ela aí, está quando na faz um menopausa. ano, é a menopausa. Tecnicamente é quando faz um ano. É. Só que até chegar nesse um ano, então veja só, quando começa a irregularidade, essas falhas, pode ser para menos ou depois para mais, já pode ocorrer concomitantemente alguns sintomas. Quais são esses sintomas? Além dos sintomas menstruais, aí começam os sintomas emocionais. Primeiro que começa é o que se chama de labilidade emocional, aquela gangorra. A Sei. mulher, às vezes, ela fica muito agressiva, às vezes ela fica mais depressiva. Não que ela tenha depressão, que ela tenha... Não tem nada, é um sintoma de instabilidade emocional. Então, isso a maioria das mulheres percebe. Depois, quando vai diminuindo mais ainda o hormônio, podem vir as ondas de calor. Aí começa a aparecer os famosos fogachos. O que são os fogachos? Um calor repentino que aparece aqui na região do tórax, sobe para a cabeça. É rápido, é mais noturno, ela piora o sono. Então, muitas reclamam também Sim. de que o sono fica interrompido, porque ela tem um calorão à noite, ela precisa se descobrir. Descobre. Depois dá o Cobre, frio, descobre, descobre, e aquilo então incomoda bastante, prejudica a noite. Ela vai falar, tenho insônia. Então também faz parte da transição. Né? Humor, o sintoma vasomotor, que é a onda de calor. Pode ter também sintomas urinários, né, do tipo secura vaginal. Isso é menos frequente nesse período, mas pode acontecer. Né? E a libido? E a libido, ela é variável, Ariadne. Não é uma marca tão expressiva. Né? Eu acho que isso a gente poderia conversar depois, mais especificamente sobre isso, porque tem muitos mitos em relação a isso. Né? Porque é um período difícil para a mulher. Então a gente precisa pensar que tem vários elementos que podem estar juntos, atrapalhando. Sim. Então, se colocar tudo na conta da menopausa, fica fácil. Teoricamente é mais fácil. Mais né? fácil. Nós poderíamos até falar, não, é menopausa, toma um hormônio. Só que aí, se não melhorar. E libido, ela é multifatorial. Né? O hormônio, ele faz parte de um pedacinho lá, como se fosse uma pizza, não de 8 pedaços, aquelas que a gente divide para todo mundo, né? Cada um pega um pedacinho. Um pedacinho seria o hormônio. Né? O resto você tem o contexto, você tem a vida, você tem o parceiro, você tem a própria sexualidade da mulher. Sim. Mas existe a interferência, isso é claro. Pode acontecer também. Agora, Rogério, quando é que a gente começa a engordar? Mais ou menos nesse período. Também. E é assim, né? É rápido. É rápido. Aí são duas questões juntas, né? Primeiro, o metabolismo da mulher, o metabolismo basal da mulher, ele diminui depois dos 40 anos. O que significa isso? Você come a mesma coisa, só que você acumula mais gordura, porque seu metabolismo fica mais lento. Então, como é que faz para comer a mesma coisa? Não faz. Ou você diminui o quanto que você come, que já é pouco, ou então gasta mais exercício. Aí entra na parte do exercício físico, que não é fácil de fazer também para acertar tudo isso. Então, esse é um ponto que vai acontecer para todas. Então, quer dizer, gente, todo mundo vai engordar na menopausa. Sim, pode engordar, mas a média é baixa, né? Vamos pensar aqui que se colocar só a perda do metabolismo é meio quilo por ano depois dos 40. E não é pouco, se você for pensar. E meio quilo por ano depois dos 40, dos 40 aos 50 são 5 quilos, né? É bastante. Então é bastante. Além disso, tem o problema do estrogênio. Aí eu acho que é mais significativo até do que o próprio metabolismo. O metabolismo você consegue acelerar esse metabolismo. O hormônio, quando os seus ovários começam a diminuir a produção dos hormônios, o que acontece? O organismo ele identifica isso. Ele fala, puxa, diminuiu o meu estrogênio, diminuiu o hormônio feminino. Eu tenho onde buscar esse hormônio? Tem.
nas células gordurosas, principalmente Ah, intraabdominais, que é aquela gordura visceral, sei. Aquela perigosa para aquela infarto, perigosa, né? que é a gordura do abdômen, né? Sim. Aquela é uma gordura metabolicamente ativa. Ela consegue converter um hormônio chamado testosterona, que tem produção nos ovários, mas tem produção nas suprarrenais, uma Uhum. outra glândula em cima dos rins. Então, essa gordura ela consegue transformar a testosterona em estrogênio. Então, a tentativa é essa: eu estou perdendo estrogênio, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que a suprarrenal está dando, vou tentar transformar no estrogênio. Só que não é um para um. A gordura ela não pega uma molécula de testosterona e já transforma em uma Sei. de estradiol. Se fosse assim, estava Tava bom, resolvido, né? né? Não teria menopausa. Ela consegue pegar cada 100 moléculas de testosterona, consegue uma de estradiol. E para conseguir uma, ela faz a hipertrofia. Então a gordura visceral aumenta. Aumenta. Aumenta no volume. Então não é o número, é o tamanho. E aí Né? aumenta o colesterol. Eu, por exemplo, nunca Aumenta. tive colesterol alto, entrei na Exatamente. menopausa, eu comecei a ter colesterol É alto. isso. Aumentam marcadores inflamatórios, aumenta o risco cardiovascular, Sim, inverte a proporção sim. dessas lipoproteínas. Então, HDL, que é o protetor, a lipoproteína protetora, o colesterol bom, ele diminui. E aumenta a LDL, que é o colesterol ruim. Por quê? Isso. Porque esse tecido adiposo ele está inflamado. Então, ele vai fazer uma inflamação para tentar buscar o estrogênio. Então, isso já foi mais do que comprovado. Tem estudos, por exemplo, com densitometria do corpo inteiro, Uhum. que se faz essa avaliação da composição corporal. Então, a mulher sem o hormônio, que está na menopausa, nessa transição menopausal, ela engorda mesmo na barriga. Então, É, você vê lá que ela vai ter a obesidade central, né? Começa a sim. ter, mesmo quando é magra. É, assim, as minhas amigas magérrimas Elas também ficam ficaram com magras e dá barrigudas. uma certa... Ela fala, "Puxa, parece que está aumentando a minha barriga." Ela é Sim. magrinha, mas ela acha É. que ela tem razão. As mulheres que utilizam hormônios nessa fase, elas deixam de ter essa deposição. Elas mantêm. Entendi. Então, isso aqui é ao contrário. No passado, isso já há uns 20 anos mais ou menos, se falava, olha, o hormônio é que engorda. Não. A falta do hormônio é que engorda nesse primeiro Nesse momento. momento. Nesse momento. Depois, não. Depois isso passa, porque vai ter uma adaptação, só que aí a mulher já ficou com aquela distribuição. A Então gente ela não tira vai... nunca mais, doutor? Tira. Tira. Então isso, claro, o que tem que fazer? É não perder esse tempo. Então, Esse acho que tempo. essa é a pergunta ideal. Então, É. se a gente começa a ter o sintoma, qual é o momento dessa mulher que tenha, né? Seja sintomática, é repor hormonalmente, fazer a É, reposição hormonal. a gente já começa falando assim, o tratamento de reposição hormonal, ele é um tratamento médico, Uhum, né? Existem tratamentos que também são tratamentos comportamentais. Isso tem que ser feito. uhum. Então, nada que deva ser... Falar, não, só pode fazer reposição hormonal. Não, pode, se precisar, vai fazer. Agora, exercício físico, Dieta. não fumar, ter hábitos Sim, saudáveis, tudo aquilo faz parte da vida saudável. Isso ela já vai cultivando a vida inteira dela. Bom, sim. vamos supor que ela não cultivou. Dá para começar? Dá para começar. Mas é mais difícil, né? É mais difícil, É. mas ela pode, né? Por exemplo, tratamento anti-obesidade. Pode. Deve. Não, Se gente, for deve, o viu, caso, gente? Deve, porque. se for o caso, deve. E a reposição hormonal? Se ela tiver a indicação, ela vai ser muito bem-vinda. O que a gente precisa tirar dessa história é achar, não, eu só vou fazer dieta e exercício e vou tomar medicação anti-obesidade, porque o hormônio vai me engordar. Não, ao contrário, Entendi. ele pode entrar junto. Mas o início dessa reposição hormonal já é na Pode perimenopausa. ser na perimenopausa. Na perimenopausa. Pode ser. Quando ela começa a ter sintomas. São três as indicações para reposição hormonal, né? Que a gente chama de tripé da menopausa. Primeiro, tratamento dos sintomas. Então, se ela tem onda de calor, já tem um ponto para fazer tratamento. Segundo, prevenção da atrofia urogenital, que é da secura vaginal. Uhum, Tem mulher que já ressente logo no início que ela começa a ficar com a vagina mais seca. Então, isso também é uma indicação.
Terceiro, prevenção da osteoporose. Que a mulher que perde o hormônio, ela tem mais risco para osteoporose. Sim. Então, esses são os tripés. O resto é acessório e melhora da qualidade de vida sempre. Então, vamos supor que uma mulher ela não tenha tão claro esses sintomas. Ela fala, olha, eu não sei, eu tenho uma onda de calor que é fraca, não me incomoda tanto, mas a minha mãe teve uma fratura de fêmur. Ela já teria, tecnicamente, uma condição importante para fazer a reposição hormonal. Ah, mas a minha vagina tá boa, tá. Mas eu acho que eu estou engordando aqui também. Então, essa eu faria a reposição hormonal. Né? Agora, é importante falar aqui nesse podcast que reposição hormonal é um tratamento médico. Sim. Que não adianta colocar chip, tomar por conta, comprar na farmácia, que tem que ser um tratamento médico e que nem todas as mulheres estão aptas a fazer uma reposição hormonal. Primeiro a gente precisa saber se ela precisa. Exatamente. E quais são quem é que não pode? Quem não pode. Quem já teve câncer, eu acho que não pode, não é? Tem contraindicações. Né? Aí foi ótima a sua colocação. Primeiro vamos ver quem precisa. Né? Quem precisa é a mulher sintomática e aquela que quer melhorar a qualidade de vida. Então, ok. Essa mulher, ela precisa. Precisa ver se ela pode. Né? Quem não pode? Mulher que teve câncer de mama. Ela teve o câncer de mama. Sim. Não é um antecedente familiar. Antecedente familiar não é contraindicação para a reposição hormonal. Mas muita gente acha que é. Então, não pode usar quem teve câncer de mama, quem acabou de ter um infarto, quem teve uma trombose, quem teve um AVC, quem tem doença do tipo lúpus com comprometimento vascular, geralmente são doenças cardiovasculares. E câncer de mama de endométrio. Mas endométrio ainda que não tratado, né? E depois de 2 anos de câncer de endométrio, com sobrevida já dá para fazer. Então são poucas contraindicações. Agora, Rogério, quem não fez na perimenopausa e mesmo na menopausa, mesmo já nesse período, pode fazer? Pode. Existe o que se chama de janela de oportunidade, que é o tempo que você tem que os benefícios vão acontecer. Essa janela, ela foi muito estudada a partir de um grande trabalho que foi feito, foi publicado inicialmente em 2002. Eles pegaram um número muito grande de mulheres e acabaram fazendo uso da reposição hormonal ou placebo. Isso é um marco dentro da história da medicina, inclusive, né? Chamado estudo WHI, que é o Women's Health Initiative. O que se constatou? Que tem um momento certo para entrar com a reposição hormonal. Não adianta depois de 10 anos da menopausa. Ela não vai ter benefício. Ao contrário, aí o coração dela vai sofrer mais com aquilo. Então, principalmente para a questão cardiovascular, ela deve pensar em fazer reposição hormonal dentro dos 10 anos após a menopausa. Claro que quanto mais cedo, melhor. Por conta disso tudo que eu tô falando, que o colesterol sobe. Exatamente. Você vai colecionando o risco. A minha glicemia, que também era baixíssima, começa a glicemia a subir. Né? Então, o risco vai somando. Se você deixa de usar naquele momento correto, que é quando você tem os sintomas, quando não está sentindo tão bem, aí depois ele pode se virar contra você, né? Agora, quais são os tipos de reposição de hormônios que existem para a gente repor? Basicamente é o estradiol, que é o hormônio feminino. Ele é o que se chama de bioidêntico. Bioidêntico, eu já vi minhas amigas falando isso. Né? O que é bioidêntico? Vamos pensar aqui em hormônio da tiroide. Então, muita gente toma hormônio da tiroide, né? Sim. A gente tomava para emagrecer antigamente. Levotiroxina. Isso, há muitos anos. Isso é muito conhecido. Eram as práticas que não existem mais, né? Então, quem tem hipotiroidismo toma hormônio da tiroide. Sim. Ele é o bioidêntico. Né? Idêntico ao biológico. Sim. A palavra. Qual que é o hormônio que está faltando na menopausa? Estradiol, estrogênio. Então, se eu for repor estrogênio, ele é bioidêntico. Lógico, né? Precisa tirar esse mito também, porque tem gente que fala o seguinte, não, bioidêntico só é o que eu vendo. É só o que manipula. É só uma via, que é uma via, por exemplo, transdérmica. Não. Existe o estradiol pela via oral, comprimido. Existe também pela pele, que é o adesivo ou gel. Tá.
né? Essas são as linhas E básicas. como é que você mede a quantidade? Existe essa. Existe um padrão. Existe um Existe um padrão. padrão. Tudo isso já foi muito estudado. Então, os produtos que são comercializados, e eu estou falando aqui que a manipulação de hormônios, ela não é necessária para a reposição hormonal, Uhum. né? Basicamente, a gente só manipula o que não existe, Sim. né? A gente só vai manipular o que você não É a tem, questão da manipulação né? também é a questão da segurança, né? Do que É, você está exatamente, tomando, né? exatamente. Se você tem isso pela indústria farmacêutica, Que com é o mais rigor, rigorosa, né? com o rigor de tudo, de dose, de efeitos, né? Principalmente de segurança. É, É isso que você colocou, segurança. Então, para que eu vou manipular? sim. Então, como existem essas três vias, a via oral, a via transdérmica e a percutânea, né, adesivo, gel ou oral, eu posso utilizar uma dessas. Depende muito das características. Aí é uma questão mais técnica, né? O médico consegue identificar quem é quem para essa E quem história, né? normalmente oferece isso é o ginecologista. Normalmente, o ginecologista ele é o médico mais procurado A porta pela de paciente. entrada. É. A mulher, isso são vários estudos já foram feitos, né? A mulher, ela identifica no ginecologista o clínico dela, ela já relaciona a menopausa a ginecologista. Acho que por questões até lógicas em relação Agora, a a isso. gente ouvia, mais ou menos há uma década atrás, que a gente não. Havia um exagero de preocupação com a reposição hormonal por conta de câncer. Ah, você vai repor agora, mas depois você vai ter câncer. Então, cuidado, né? Você está Exato. pensando só em curto prazo, mas a longo prazo isso vai piorar a sua saúde. Como é que é isso? É um mito? Não, não é um mito, eu acho que é uma preocupação. Mas hoje nós temos dados que são dados muito corretos sobre segurança, né? É câncer de mama, vamos colocar aqui É só esse câncer? objetivamente. Só esse? Câncer de mama. A mulher, ela tem medo de ter câncer de mama. Ela não tem medo de ter infarto. Mas há mais incidência em quem faz reposição ou não faz reposição? Então, ela não sabe exatamente isso e muitas vezes o próprio médico, ele é inseguro. Sim. Então, por que a mulher, ela evita a reposição hormonal? Por causa do medo do câncer. Medo de câncer ou ela evita porque ela não tem uma orientação adequada. Sim. Ou porque o próprio médico não acaba deixando na mão dela. Eu participei recentemente de uma pesquisa com mulheres, né, que foi muito interessante. Boa parte delas me relatou que, olha, muitas vezes o próprio ginecologista, que elas identificaram como médico de atenção primária para o tratamento da menopausa, eles ficaram em dúvida e deixaram por conta dela. Sim. Ela falou, se você quiser, faz. Isso, tal. E verdade. aí ela não sente segurança. Sim. Então, esse é um ponto Ou não que... oferecem, né? Porque se tivesse me oferecido na perimenopausa, eu falei, poxa, Hoje- talvez eu tivesse usado. Hoje nós temos os extremos, viu, Ariadne? Porque aquele tempo, que não é tão distante... Aqui, Não, estamos umas falando 10 anos atrás, né? Não é tão distante. Tinha o que se chama de hormoniofobia. Ela tem um medo do hormônio. Porque o Sim. hormônio dá câncer, o hormônio dá tudo. Sim. E agora hoje você tem o outro lado. Tem aquelas que querem usar tudo quanto é tipo de hormônio e hormônio sem indicação. Sim. Né? Então, a gente É a indústria hoje... da beleza, né? A indústria da beleza cresceu exatamente. muito. E a indústria da beleza, por exemplo, desses implantes, eles colocam também implantes, principalmente de testosterona, e colocam também implantes de estradiol. Se a mulher for menopausada, ela vai ganhar uma dessas. Esses que nós não temos Noção do que tem noção dentro. da segurança. Então, vamos colocar em número aqui para que a gente possa situar melhor o risco de câncer de mama de uma mulher que vai usar a reposição hormonal. Então, entre os 50 e 60 anos, né, vamos pegar a casuística americana, brasileira é um pouco menos. Nos Estados Unidos, uma mulher dos 50 aos 60, em 10 anos, para cada 1.000 mulheres, nós vamos ter 30 casos de câncer de mama. Ou, né, 3 para cada 100. Uhum. 10%. Isso vai ter. Entre 50 e 60 anos, nos Estados Unidos. O Brasil é um pouco menos, dá 1,2. Mas estilo de vida lá também conta, né? Conta lá. Mas vamos pensar o cenário ruim. Uhum. Cenário norte-americano. Então, para cada 1.000 mulheres, 30
teriam o câncer de mama entre os 50 e 60 anos. Então teria que acompanhar essas 1.000 mulheres lá e depois vamos ver quem teve, quem não teve. Se todas essas mulheres fizerem a reposição hormonal nesse tempo, né, pega um outro grupo lá de 1.000 mulheres e faz reposição hormonal para todas elas, né? Quantas que vão ter a mais? Porque você já sabe Sim. que é 3 para 100. Sim. Vira 3,8 para 100. 0,8 não é nenhuma mulher. Uhum. Isso para o pior cenário, ou seja, aumenta muito pouco o risco. Tanto que esse que se chama risco baixo, né, não dá para saber se é do hormônio ou se é da coincidência. E a gente tem que pensar também uma coisa: se você não faz a reposição, seu colesterol também aumenta, seu risco cardiovascular também pode aumentar, né? Tem os fatores de confusão, né? É difícil, porque são números. Então, o que eu diria? A reposição hormonal ela é segura, mas ela tem que ter acompanhamento. Então... E ela pode ser feita a vida inteira? Pode ser feita a vida inteira. Pode ser feita. Não existe limite para a reposição hormonal. Sim. Se ela começou hoje, o ano que vem nós vamos rever. Vai rever do ano a ano. Pouco se fala nisso, e eu comentei com você antes da entrevista, eu comecei a ter, depois da menopausa, uma dor articular muito grande, principalmente na região do quadril, e faz tomografia, e faz densitometria, e não tem nada. Não acha nada. E aí, por acaso, a gente entra naquele Google Doc de vez em quando tá antes de dormir, e aí eu fui colocar dor no quadril depois da menopausa. Tá lá, batata. Olha lá, as mulheres costumam se queixar de dor depois da menopausa por falta de hormônio e tal. Isso é real? É real, é real. E não é tanto em grandes articulações como a sua, pode acontecer. É mais frequente em pequenas articulações. Tem mulher que tem muita dor nos dedos. Nos dedos. Nas articulações dos dedos, né? Existem teorias em relação a isso, que pode ser uma diminuição do colágeno, porque o estrogênio tem a ver com o colágeno também. Não existe uma comprovação, mas existe uma ideia que vai nesse sentido, que tem toda a lógica. E quando a gente faz reposição hormonal, muitas mulheres melhoram. Inclusive, principalmente da dor dos dedinhos. Dos dedos. Essas melhoram bastante. Então, olha aí, gente. Vocês podem procurar seus médicos, seus ginecologistas e conversar abertamente sobre tudo aqui que nós falamos. Rogério, suas redes sociais? A minha pessoal é rogério.bonassi no Instagram, né? Eu queria deixar a rede social aqui da Sobrac, que Sim. ela é bem importante, porque é uma associação médica séria, tem uma credibilidade muito grande entre os médicos. Vamos seguir lá, gente, para a gente não ouvir besteira. No Instagram, Isso. Sobrac, S-O-B-R-A-C, né? Sobrac Menopausa. Acho que vocês acham lá no Instagram. Então, gente, sem fake news, sem mitos, sem milagres ou receitas miraculosas, conversem com seus médicos e tenham uma grande e maravilhosa vida depois dos 45 mais. Fiquem conosco e nos sigam lá no portal JJ, jj.com.br e no Instagram. Até mais.